Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao terceiro trimestre de 2024 da lição dos adultos. E o tema da revista, O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O comentarista das lições neste terceiro trimestre é o pastor Silas Queiroz, e a lição que iremos abordar é a lição de número 7, que tem a sua data para ser ministrada o dia 18 de agosto de 2024, e o tema da lição é a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Texto áureo: antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Verdade prática: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo os exaltados. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se também no livro de Esther, do capítulo 1, versículos 10 a 12, 16, 17 e 19. E também capítulo 2, versículos 12 a 17. Vamos à nossa introdução. Introdução. Nesta lição, veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e Esther. Vamos observar que Esther obedeceu e, portanto, por ser esta moça judia obediente, ela assumiu, ela ascendeu ao trono do maior império de todos os tempos, o Império Persa. Vamos agora adentrar os tópicos com os seus subtópicos e fazer um resumo bem claro, bem objetivo desta importante lição. Primeiro tópico: o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Primeiro subtópico: o rei Assuero. Assuero era filho de Dário e ele reinou durante 20 anos sob o Império Persa. Como já dissemos na introdução, um dos maiores impérios de todos os tempos. E Assuero, que em grego é conhecido como Xerxes, Assuero, ele, além de estar no trono do Império Persa, ele também reinava desde a Índia até a Etiópia, sob 127 províncias. 127 províncias estavam também debaixo de sua autoridade. E o que nós queremos pontuar aqui nesse primeiro subtópico é que, no terceiro ano do seu reinado, ele resolveu fazer uma celebração, uma festa, onde foi convidado a nobreza imperial e os senhores de todas as 127 províncias que estavam sob o domínio persa. E esta festa tinha um objetivo. E qual era o objetivo? Mostrar a grandeza do reino, a grandiosidade do reino e também a sua riqueza. E com isso, Assuero estava enfatizando a sua autoridade sobre todo o império, sobre todas as províncias, dizendo assim que o seu reinado era grandioso e rico. Segundo subtópico: um banquete público, outro exclusivo. Passados os 180 dias, Assuero agora vai promover um outro banquete. Este banquete seria um banquete público, não mais um banquete apenas para a nobreza imperial e para os senhores de todas as províncias, mas para todo o povo. Todo o povo de Suzã poderia participar deste banquete, que duraria não mais 180 dias, mas duraria 7 dias, conforme está escrito no livro de Esther, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 8, que diz assim: E, acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde, azul, celeste,
pendentes de cordões de linho fino e púrpura, as argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Então, este banquete público, ele voltado para todo o povo de Suzã, era um banquete que havia muito luxo, ostentação, além da bebida à vontade. Um banquete programado para 7 dias. E enquanto este banquete público, que todos poderiam participar, enquanto acontecia este banquete, havia um outro banquete restrito. E este outro banquete restrito estava sendo oferecido pela rainha Vasti. E neste banquete era restrito apenas às mulheres do palácio, conforme está escrito em Esther, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Portanto, havia um banquete público, promovido por Assuero, mas também havia um banquete exclusivo que foi promovido pela rainha Vasti para as mulheres do palácio. Terceiro subtópico: o convite à rainha. No 7º dia da festividade, da festa pública, que o rei estava celebrando, promovendo para todo o povo de Suzã. E nesta festa não havia somente os nobres, os senhores das províncias, não. Todo o povo estava presente. No 7º dia dessa festa, que era o tempo de duração da festa, no último dia, então, o rei já bêbado, embriagado, com um coração alegre, conforme está escrito em Esther, capítulo 1, versículo 10, que diz: e ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, ou seja, o rei estava embriagado, ele, eufórico, dá uma ordem para que trouxessem a rainha Vasti a esta festa, a este banquete público. Lembrando que a rainha Vasti estava em um banquete restrito para as mulheres do palácio, mas o rei, agora embriagado, dá esta ordem para que trouxessem a rainha Vasti e a trouxessem com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista, conforme está escrito no livro de Esther, capítulo 1, versículo 11. Então nós observamos aqui que mais uma vez Assuero agora está querendo mostrar não só a grandiosidade do seu reino, que ele mostrou no banquete de 180 dias, a grandiosidade do reino e a sua riqueza, mas agora neste banquete público, onde todos estão reunidos, tanto os nobres imperiais, quanto os senhores das 127 províncias e todo o povo de Suzã, que estava ali reunido, agora o rei está querendo mostrar a rainha Vasti, a formosura da rainha, a formosura da sua esposa Vasti. A Bíblia diz que a rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença, conforme está escrito em Esther, capítulo 1, versículo 12. Porém, a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Ela se recusa a acompanhar os eunucos à presença do rei. E isto era algo muito grave. E nós vamos ver isto agora no segundo tópico. Segundo tópico: Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Primeiro subtópico: a recusa da rainha. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Fontes extrabíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti com versões que pintam como absurda a pretensão do rei
em apresentá-la em seu banquete. Alguns acreditam que Vasti se recusou a desfilar diante dos amigos do rei, possivelmente por ser contra o costume persa uma mulher apresentar-se diante de uma reunião pública de homens. Na verdade, qualquer que tenha sido a motivação que levou Vasti a não acompanhar os eunucos até a festa pública, qualquer que tenha sido esta motivação, trouxe para Assuero uma grande insatisfação. Porque, na verdade, foi uma quebra de protocolo que também colocou Assuero em uma situação dificílima, porque a autoridade de Assuero estava agora sendo posta em xeque. E isso era muito sério. A recusa da rainha trouxe para Assuero um problema sério em seu reino. Agora, embora fontes extrabíblicas tentam explicar o porquê da recusa de Vasti, a Bíblia ela é bem direta e bem clara. A narrativa bíblica é: uma festa pública acontecia e a rainha recusou atender ao rei. Ou seja, houve aí uma desobediência. Segundo subtópico, a aplicação da lei. Assuero, de fato, estava sob o efeito do vinho quando deu ordens aos eunucos para que trouxessem do banquete exclusivo, onde estavam as mulheres do palácio, para que trouxessem desse banquete Vasti, totalmente vestida de suas vestes reais, para o banquete público em que estava, onde ele tinha, neste último dia de banquete, o desejo de apresentá-la, de mostrá-la a todos os nobres que estavam ali, a todos os senhores das 127 províncias. Estavam ali presentes também nesse banquete público que duraria 7 dias. Nesse último dia, sob o efeito do vinho, ele dá esta ordem. Mas podemos observar que a sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva e nem autoritária. Embora ele tivesse se irado, ele suportou também o constrangimento que a recusa de Vasti lhe trouxe, porque a sua ordem havia sido desobedecida, e pela sua própria esposa, diante de todos. Era algo muito sério. Isso comprometeria, sim, se ele não tomasse uma decisão, a sua autoridade no reino persa. E por isso, então, ele, não de forma intempestiva e nem autoritária, ele submete o caso ao exame dos sábios de seu reino, entendido nas leis e no direito dos medos e persa, conforme está escrito em Ester, capítulo 1, versículo 13 e 14. E ele faz uma pergunta a esses sábios, a estes homens que eram entendidos na lei. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti por não haver cumprido o seu mandato? Isso está escrito em Ester, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: o que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos? Então, ele teve esse cuidado de saber o que deveria fazer, pois era algo inédito. Alguém desobedeceu à voz do rei dos persas. E este alguém que desobedeceu é a própria esposa do rei, a rainha. Isso traria um grande embaraço para Assuero. Assuero estava em uma difícil situação. Por quê? Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre sua própria esposa? A situação era grave. Terceiro subtópico: a sentença de Vasti. Examinando o caso, e eu quero aqui conjecturar
que certamente esse caso foi examinado de maneira criteriosa e minuciosa, devido à singularidade, a ser algo inédito que aconteceu no reino persa, onde a ordem do rei foi desobedecida e desobedecida pela sua própria esposa, a rainha do reino, a rainha Vasti. Então observe que, devido a esta singularidade, Memucã, um dos sábios no reino, debruçou-se, examinou o caso e aconselhou o rei para que depusesse Vasti. Liderança pressupõe muita responsabilidade. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino. Podemos ver que Memucã vai trazer um argumento lógico e muito forte para que a rainha Vasti fosse deposta do cargo de rainha. Veja o que Memucã diz, abre aspas, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos. Fecha aspas. Isso está escrito em Ester, capítulo 1, versículo 17. Isso provocaria o desrespeito e discórdia nos lares, conforme está escrito em Ester, capítulo 1, versículo 18. Então Memucã estava aconselhando ao rei e dizendo para o rei que a medida que seria tomada deveria ser uma medida exemplar, para que não acontecesse novamente o que havia acontecido. O conselho de Memucã agradou a Assuero e a seus nobres, e ele decretou a deposição de Vasti. Mas não somente isso. Ele também enviou cartas a todas as províncias, as 127 províncias, estabelecendo que, abre aspas, que cada homem fosse senhor em sua casa, fecha aspas, conforme está em Ester, capítulo 1, versículo 22. Uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta: exercer o governo da própria casa. O princípio bíblico é: o homem que não lidera em casa não é apto para liderar ou cuidar da igreja de Deus, conforme está escrito na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5, que diz assim: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, antes de querer ser líder na igreja, devemos ser líderes em nossa própria casa. Antes de liderar o povo de Deus, precisamos ser exemplo de liderança em nossa própria casa. Então observe que em tudo isso que nós estamos vendo até agora, Deus está agindo de maneira sobrenatural. Deus, em sua presciência, já está preparando o caminho para que Ester, então, entrasse como rainha do reino, porque lá na frente ela seria usada como um instrumento nas mãos de Deus de maneira extraordinária. Terceiro tópico, Ester. A judia se torna rainha em terra estranha. Vamos ver nesse terceiro tópico como Deus age em favor do seu povo. Como que o nosso Deus está no controle da história. Embora seja ele transcendente, acima de todas as coisas, o nosso Deus também é imanente. Ele está próximo de cada um de nós. E na sua presciência, Deus já sabia do que iria acontecer. Por isso, Deus já prepara o caminho para que Ester entre como rainha do reino persa para, no momento oportuno, ser usada por ele como um instrumento em suas mãos, a fim de dar livramento
ao povo de Israel que estava ali no reino persa. Primeiro subtópico, 4 anos depois. 4 anos depois da rainha Vasti ter sido destituída do cargo de rainha da Pérsia, e um ano após a investida frustrada dos persas contra os gregos, onde as forças navais persas foram quase totalmente destruídas, isso foi no ano 480 a.C., no ano seguinte, em 479 a.C., os servos mais chegados de Assuero lhe deram um conselho para que ele escolhesse uma nova rainha. Podemos ver isso no livro de Ester, capítulo 2, versículo 1 e 2. Veja o que diz: passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista. Portanto, 4 anos após a deposição de Vasti, 1 ano após a derrota das forças navais dos persas para os gregos, então aconselhou-se ao rei para que ele buscasse agora uma nova rainha para o reino. E aí Deus vai trabalhar de maneira sobrenatural, e podemos ver isto quando vemos a narrativa do livro de Ester. Segundo subtópico, o universo da escolha. Podemos já ver a mão de Deus operando de maneira extraordinária. Observe que essa escolha, a escolha da rainha da Pérsia, deveria ser feita somente entre as famílias originárias da Média e da Pérsia. Somente mulheres pertencentes a essas famílias da Média e da Pérsia, originais, é que deveriam participar. Porém, Deus agiu de maneira extraordinária. Abriu-se um universo onde todas as mulheres de todas as 127 províncias poderiam participar deste concurso para a escolha da nova rainha da Pérsia. Então observe que Deus trabalhou de maneira extraordinária. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fossem virgens e formosas. No que diz respeito à virgindade, denota pureza. Quando Deus dirige o processo, quando Deus está dirigindo, está à frente do processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo para que o seu projeto seja realizado. O concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã. Mardoqueu, que morava próximo ao palácio, e com ele a prima Ester, que fora criada como filha, também foi levada por ele, Mardoqueu, para participar deste concurso. E Ester tinha uma graça especial em sua vida. Tinha algo em Ester que chamava a atenção, não somente a sua beleza, mas a sua forma de se conduzir, o seu jeito de agir, a sua forma de ser. Isso chamava a atenção, ela tinha uma graça especial. E observe que rapidamente ela conquista a simpatia de Hegai, guarda das mulheres, que guardava, o chefe dos eunucos ali, que guardava as mulheres no palácio. Embora o texto não diga, observe bem, não há outra explicação. O Deus que estava com José estava também com Ester. O mesmo Deus que esteve com José lá no Egito, onde Deus deu livramento, fez com que, através de José, a casa de Potifar fosse próspera. Fez com que ele, ali, mesmo na prisão, Deus guardasse a vida de José, porque em todos os momentos está escrito, em Gênesis capítulo 39, todos esses momentos que José viveu, está escrito que Deus estava com José.
de forma que ele se tornou o segundo depois de Faraó. O mesmo Deus, é esse mesmo Deus que também estava com Esther lá na Pérsia, lhe prosperando, cuidando de Esther e trabalhando em sua vida para que o seu projeto se cumprisse. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus poderoso que realiza o seu querer e que faz a sua vontade para que as bênçãos dele sejam derramadas em nossas vidas e mesmo sem merecermos, somos usados por ele como instrumento em suas mãos. Terceiro subtópico, a obediência de Esther. Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse qual era o seu povo e sua parentela. O comentarista faz aqui uma pergunta. Qual a razão dessa ordem? Porque, na verdade, estava aberta a todos os povos, a todas as províncias. Todos que estavam ali pertencentes ao reino persa tinham a oportunidade de estar pleiteando este cargo de rainha da Pérsia. Então não havia razão para não declarar a sua origem. Porém, mesmo sem entender o motivo, a motivação da proibição, Esther obedeceu. Está aí a diferença entre Vasti e Esther. Vasti desobedeceu. Esther obedeceu sem procurar entender, sem exigir explicação para obedecer. Esther era obediente, conforme está escrito em Esther, capítulo 2, versículo 10. Esther, ela não exigiu explicação, simplesmente obedeceu. Por quê? Porque certamente ainda não era o momento de Esther declarar a sua origem. Vamos ver mais à frente que teve um momento oportuno para Esther fazer esta declaração. O que nós aprendemos com isso? Que tem um momento certo de declararmos aquilo que Deus colocou em nosso coração. Tem um momento exato em que nós vamos declarar e vai ser um momento oportuno para isso. Então nós aprendemos que devemos esperar a hora certa para declararmos o projeto de Deus em nossa vida. E aqui, Esther obedeceu. A vitória de Esther estava na obediência. Obediência. A Bíblia diz que o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti, conforme está escrito em Esther capítulo 2, versículo 17. Esther, a judia, a Radassa, agora estava se tornando rainha na Pérsia. Deus estava cumprindo o seu propósito e trabalhando através da vida de Esther para que lá na frente um grande livramento acontecesse. O nosso Deus é poderosíssimo e tem o controle da história em sua mão. Conclusão. Esther havia chegado ao posto em que, no tempo oportuno, seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Somente ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros, conforme está em Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois só ele sabe o que é melhor para nós, conforme está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Meus irmãos, que Deus possa continuar falando contigo profundamente através das lições bíblicas desse trimestre. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu melhor like, compartilhe os vídeos
nos ajude com a sua oração, assista aos vídeos anteriores e que a bênção do Senhor permaneça sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus.